Muito bem, boa noite. Demorou um pouquinho para conseguir entrar, travou tudo aqui para variar. Meu celular travou, o iPad travou, computador travou, o programa de transmissão também travou. A câmera tá aqui em cima, eu tô com 2 monitores aqui e é isso aí. Vamos lá, deixa eu ver, eu acho que eu vou ter que usar o retorno pelo celular, porque o meu computador tá dando pico de memória. E se eu deixar para ver as respostas pelo computador, eu acho que vai travar. Então eu vou usar aqui o Facebook aqui, né? Quem tá aí? Escreve aí, fala: oi, eu tô aqui. Deixa o meu celular abrir aqui. Compartilha aí com os amigos. Vê aí quem tiver online aí. Compartilha aí para ajudar a espalhar, né? Para o pessoal que tiver em casa aí. Hoje a gente vai falar sobre o que faz o arquiteto. Muita gente me pergunta e não sabe bem a diferença entre o arquiteto e o engenheiro, o que a gente faz e o que o engenheiro faz, se mistura tudo, né? Então hoje a gente vai esclarecer essa dúvida aí, beleza? Deixa eu só plugar aqui o retorno aqui para mim, porque se eu não entrar pelo celular aqui, o computador vai abrir o bico. Então deixa eu ver aqui. Quem tá aí? Fala assim: eu tô aqui. Deixa eu... Vamos lá. Deixa eu ver. Quem tá aí? Fala assim. Vamos lá. Vamos fazer uma musiquinha aqui, né? Fala pra mim se tá me ouvindo bem aí.
bem. Eu não sei quem tá aí, eu perguntei, ninguém fala nada. Mas nós vamos continuar. Depois a gente toca mais. Tá certo? Vamos diminuir o ar-condicionado aqui que tá um pouco gelado. É isso aí. Deixa eu ver os comentários aqui. O Iago Caetano. Fala aí, Iago. Beleza? Tudo certo? Se eu instalei o Wirecast, não, cara. Instalei outro programa. Estou usando outro software. É um outro gerenciador aí de câmera, né? Igual eu preciso olhar para a câmera aqui, que está aqui em cima, né? Vamos lá. Quem puder aí, compartilha aí na timeline aí pra gente poder espalhar a informação, né? E a gente poder fazer com que esse trabalho aí chegue para mais pessoas, tá certo? Então vamos lá, eu vou começar aí falando sobre o que faz o arquiteto. Regina Henrique da Silva está assistindo, André Silva de Almeida está assistindo. Pô, obrigado por vocês terem vindo aí. E é isso aí, vamos começar a falar então. Eu estou usando aqui o meu celular para poder ver o retorno, né, da transmissão, porque senão o meu computador vai ficar muito pesado, né? Vamos lá. Hoje a transmissão é para falar sobre o que faz o arquiteto. Isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Muita gente me pergunta, né? Falando assim no popular. E a pergunta que não quer calar é: o arquiteto só faz planta? O arquiteto só faz obra? O arquiteto o que faz, né, cara? Só mexe com prefeitura? Ele só mexe com documentação? Ele só mexe com decoração de interiores? Ele só mexe com papel de parede, com revestimento cerâmico? Ele só mexe com revestimento de sei lá o que, marcenaria ou coisas do tipo? Não, o arquiteto ele tem uma gama aí de atividades que eu vou mostrar para vocês aí, que é bem extensa, né? E deixa eu ver, Regina Henrique, André Silva, Marlene Teodoro, Danila Mente, Leila Mente estão assistindo, e Iago Caetano. Maravilha. Quem puder, compartilha aí. Vamos espalhar essa ideia aí. Hoje é o segundo dia que a gente está fazendo. E se Deus quiser, daqui a algum tempo a gente vai ter um êxito aí no trabalho, né? Então tá aí um resumo do meu currículo, né? Eu sou arquiteto urbanista, titular e responsável técnico aí da Teodoro Arquitetura. Já estou aí com 19 anos de experiência na construção civil. Atuei em diversas empresas aí de importância nacional, com participação em obras, né, no território brasileiro. E quando a gente veio aí para a Teodoro Arquitetura, somado com o que a gente já fez aqui, a gente trouxe toda essa bagagem para cá, né? Então aí eu preparei essa grande pergunta aí, né? Justamente se o arquiteto só faz planta. E será que o arquiteto, quando faz uma planta, ele faz justamente esse modelo de planta, né? Será que é realmente dessa forma que as pessoas enxergam o nosso trabalho? Ou será que não? De repente, né, se enxerga aí de uma outra forma. Queria saber aí quem tá acompanhando da gente, o que vocês acham aí? Arquiteto só faz planta? Responde aí pra mim. André Silva de Almeida e mais uma pessoa acabou de compartilhar seu vídeo. Pô, obrigado aí quem compartilhou. Danila Mente, mais conhecido como minha esposa, também compartilhou. Obrigado, Dani. Manda um beijo pra Clara. Se ela estiver assistindo o papai, manda um beijo pra ela. Eli Canaia também tá assistindo. Compartilha aí quem puder compartilhar. E aí eu queria saber, comenta aí quem tiver, inclusive se vocês estão me ouvindo bem.
se o áudio tá legal. O microfone tá bem na minha frente aqui. Quem puder comentar aí, comenta aí, por favor. Tá certo. Então vamos lá. O arquiteto só faz planta? Ou será que o arquiteto também faz obra? Será que o arquiteto faz casinha de cachorro? A gente faz projeto, faz obra, incluindo inclusive, né, casinha de cachorro, por que não? André Silva de Almeida, o áudio está ótimo. Maravilha, André. Valeu pelo retorno aí. O que você acha, André? Você acha que o arquiteto só faz planta? Ou o arquiteto faz obra também? O que vocês acham aí? Será que o arquiteto faz alguma coisa além dessas duas coisas aí? Comenta aí, por favor. Tá tendo um delayzinho aqui, eu tô vendo que eu falo e demora um pouco para chegar a informação. Mas comenta aí. Eu quero saber também se a tela tá legal. Se vocês estão conseguindo ver aí a imagem perfeita. Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo com esse tipo de recurso, ou seja, uma tela pequena aqui que me vê. E no canto aí da tela consegue ver a apresentação que eu passei o dia montando ontem, né? Então vamos lá, comenta aí enquanto eu vou falando. Tá certo? Então vamos lá. O arquiteto faz projeto, só faz planta ou faz obra também? Em resumo, o arquiteto é isso aí que a gente colocou aí. O arquiteto converte em algo material aquilo que ainda é apenas um sonho. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todo mundo tem uma necessidade de morar, todo mundo tem a necessidade de trabalhar, todo mundo tem a necessidade de se locomover. Deixa eu... Pera aí, me dá um segundo que eu vou desligar o aparelho aqui, calma aí. Pronto, tava fazendo um ruído forte ali. Vamos lá. Então voltando aqui, o arquiteto converte em algo material aquilo que ainda é apenas um sonho. Ou seja, todo mundo tem necessidade de trabalhar, todo mundo tem necessidade de morar, todo mundo tem necessidade de se divertir e todo mundo tem necessidade de locomover. E o arquiteto pega tudo isso, que em algum momento pode ser apenas um sonho de alguém, e converter isso em algo material, ou seja, que seja tangível, que seja palpável, tá certo? Então, dentro daquilo que o arquiteto faz, a gente pode fazer desde coisas assim, com um design totalmente diferenciado, arrojado e inovador, a, óbvio, coisas mais simples. Esse projeto especificamente é um estudo que a gente fez para um cliente aqui na cidade de Santo André, projetos residenciais de grande porte, que é um residencial que tinha-se a previsão de ser executado aqui no Parque das Nações, em Santo André. Por motivos de orçamento, ele acabou que esse projeto não foi para frente, mas você pode notar aí pela perspectiva, né, que a gente colocou na tela. Espera aí que travou aqui. Pela perspectiva que a gente colocou na tela, dá pra ver que a representação é de um edifício residencial multifamiliar. André Silva, levando ao pé da letra o nome arquiteto, na teoria ele teria que arquitetar ou planejar, no caso da profissão, infraestruturas. Cara, a infraestrutura é uma parte do todo que a gente tem que pensar, né? Mas tá relacionado, sim. Dentre as coisas que o arquiteto faz, também tem projetos residenciais de pequeno porte. Então, coloquei aí 4 imagens de 4 projetos que a gente fez. 2 deles já estão construídos e 2 deles estão em andamento. O superior aqui, eu vou colocar o mouse aqui. Esse aqui é de um casal amigo nosso, eles mudaram um pouco o desenho da fachada, mas é para um casal muito amigo nosso que mora aqui na cidade de Mauá, e a gente ficou bastante feliz de poder ter participado do sonho deles, né? Tem os projetos institucionais,
Então aí na tela da esquerda é um estudo de uma faculdade que a gente fez. O projeto por enquanto ele está em stand-by. A gente não sabe exatamente se vai ter continuidade ou não, mas enfim. Foi um estudo que a gente elaborou. Do lado direito da tela, esse aqui mais vermelho aí, com esse tom amarelado, é um projeto diferente, bacana, que está em andamento, está em aprovação na prefeitura e em breve deve começar essa obra, que é uma clínica geriátrica e uma casa de repouso de idosos. Esse bloco aí, exclusivamente, a gente teve um desafio de, com materiais que fossem possíveis, tivesse uma manutenção que fosse lavável, recriar uma espécie de arquitetura em que a proprietária se sentisse em casa. Ela é de Belém do Pará e ela pediu alguns ornamentos para a gente, né, nos detalhes de gradil, detalhes nas janelas, alguns detalhes aí entre os andares, que arremetesse à região dela, que trouxesse algumas coisas da casa dela, em que fizesse com que ela se sentisse em casa, porém com materiais modernos. Então a gente chegou nessa proposta de arquitetura e agradou a doutora, né, que é a proprietária dessa clínica, né? E esse projeto está em andamento e ele vai, se Deus quiser, ser executado em breve. Tem também o ramo hoteleiro aí, que é um outro estudo que a gente fez para um hotel na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Também é um projeto que, por enquanto, está em stand-by. Não se sabe se o investidor vai seguir com isso ou não, mas é um estudo que foi feito, né, em razão da crise aí que a gente está no país. A gente está tendo que lidar com situações como essa, mas enfim, vamos em frente, né? E aí vem a grande pergunta, que é: qual a diferença do arquiteto para o engenheiro? Olhando aí justamente essas duas fotos aí, não dá para saber quem é o arquiteto e quem é o engenheiro. Por quê? Os dois têm um perfil muito parecido, os dois têm um posicionamento de direção de obra, os dois têm um posicionamento de responsabilidade técnica, tanto de projeto quanto de obra, com algumas diferenças entre um e outro, mas os dois têm o mesmo posicionamento. E não daria, olhando com base nessa foto, para dizer quem é o arquiteto e quem é o engenheiro. Na realidade, na pesquisa eu sei quem é quem, mas em termos de atividade, as duas coisas se misturam bastante. Mas basicamente, de uma forma bem simples e fácil de se entender, a diferença do papel do arquiteto para o engenheiro é exatamente a seguinte. A preocupação do arquiteto é com o que fazer. Então, quando a gente recebe a solicitação do cliente sobre uma necessidade que ele tem, a gente precisa sentar, dedicar tempo, pensar na solução mais adequada para a necessidade do cliente, seja ela morar, trabalhar, lazer ou de se transportar, né? Então a gente senta e avalia inúmeras questões sobre o que fazer pela ótica do cliente. Ou seja, adequando a solução para a necessidade do cliente. E o engenheiro, ele é sobre o como fazer. Ou seja, depois que a gente planejou, depois que a gente decidiu sobre o que vai ser aquele empreendimento, vamos chamar assim, o engenheiro, ele é o cara especializado em como fazer. Ou seja, nós passamos na faculdade, os arquitetos, a gente passa na faculdade 5 anos mais focado em o que fazer. Não que a gente não saiba como fazer, a gente também sabe. Mas o nosso foco está no planejamento, em o que fazer. Já os engenheiros, eles passam na faculdade mais focados na execução, que é exatamente em como fazer. Tá certo? Denivan Vargas, estão na área, demorou, mas cheguei. Sérgio Silva, pô, bem-vindo aí, cara. Obrigado por vocês estarem acompanhando aí, tá certo?
Vamos lá, então continuando aqui. Arquiteto não é decorador. E se me chamarem de decorador, eu vou chamar a mãe do Chris como minha defensora para fazer isso aí que ela está dizendo que ela vai fazer na tela. Existem arquitetos especializados em design de interiores, mas arquiteto não é decorador, tá? Eu vou fazer isso aí, eu vou te bater até você virar do avesso se me chamar de decorador, beleza? Vamos lá, alguns arquitetos famosos aí. Esse cara aí talvez seja o cara mais, seja o arquiteto que tenha maior exposição quanto à arquitetura brasileira, tanto nacionalmente quanto mundialmente. E é interessante que assim, o nome Oscar Niemeyer está diretamente ligado à cidade de Brasília. E levando em consideração o momento que a gente está vivendo hoje no país, antes dele falecer, infelizmente ele faleceu já faltando um mês para completar 105 anos, e aí isso me leva a crer, se alguém conhecer, me fala aí, comenta aí, que arquiteto não se aposenta. Eu não conheço nenhum arquiteto aposentado, os caras são tudo maluco, mas enfim. O Oscar Niemeyer disse uma frase pouco tempo antes de morrer que faz muito sentido com o momento que a gente vive hoje. Que é essa daí, ó. Projetar Brasília para os políticos que vocês colocaram lá foi como criar um lindo vaso de flores para vocês usarem como pinico. Hoje vejo tristemente que Brasília não deveria ter sido projetada como um avião, mas sim como um camburão. Faz algum sentido, né, o que ele disse sobre Brasília. Frank Lloyd Wright. Esse cara é um outro cara que é um arquiteto maluco aí, já falecido, mas que todos os arquitetos aí seguem as teorias dele em vários aspectos, né? E uma das casas aí que é a casa de maior exposição do trabalho dele é essa casa que está na tela aí, que se chama Casa da Cascata. Essa casa, ela literalmente foi construída no meio de uma mata fechada, densa, e exatamente sobre uma cascata, como você vê aí da imagem. Ela é uma casa já centenária, não lembro exatamente agora a data de construção dela, e que possui aí visitas periódicas, né? Visitas guiadas, inclusive. Mas é um projeto muito bacana. Depois, quem quiser saber mais sobre a casa, a gente passa mais informações aí. Frank Gehry. Frank Gehry é um outro maluco que trabalha com uma arquitetura que ele tem um movimento que ele chama de desconstrutivismo, que é você desconstruir uma ideia de uma arquitetura pronta, né? Esse cara é tão maluco que eu assisti um documentário sobre ele, e ele pega um pedaço de papel assim, ó, que o estagiário ou auxiliar dele dá para ele, e ele embola esse papel assim na mão, embaralha tudo, e aquilo sai um bololô de papel, e ele olha para aquele papel, e aquilo é um volume, e baseado naquele volume, ele tira um prédio dali. O cara é doido. E dá para ver pela imagem da obra que a gente escolheu, que é esse Centro Tecnológico de Cambridge. Tinha outros projetos mais malucos, mas esse eu achei bem bacana, que tem umas formas assim totalmente fora do convencional, diretamente misturado com formas convencionais, justamente para causar esse impacto, essa quebra, essa ruptura, né, de uma arquitetura pronta. Esse cara, nesse sentido, ele é extremamente eficiente, né? E é um cara que de vez em quando eu dou uma olhada nos trabalhos dele para ver se sai alguma ideia louca de lá. Vindo aí com uma representante feminina, tem a Zaha Hadid. Infelizmente ela faleceu no ano passado, ela era uma mulher relativamente nova, mas ela se não for a maior, no meu ponto de vista, seria a maior representante da... Travou?
Travou? Alguém pode me dizer aí se travou? Opa, voltou? Será que voltou? Se tiver alguém aí, por favor, confirma aí pra mim se voltou. Vou fazer um sinal aqui pra poder ver no retorno aqui. Voltou aí? Tá de volta? Acho que voltou, né? Fala aí pra mim, ó, voltou. Itamar Galvão está assistindo. Ô, Itamar, valeu, cara. Obrigado por ter vindo aí. Danilamente, voltou. Ah, maravilha. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui onde eu tava. Zaha Hadid, talvez, na minha opinião, seja a expoente feminina de maior nome mundial em termos de arquitetura. Dá uma olhada no projeto de uma estação de metrô na Arábia Saudita que essa mulher fez. A mulher era fera. Infelizmente ela faleceu no ano passado, mas deixou um legado aí de uma quantidade enorme de projetos muito bacana e que serve de inspiração não só para mim, como para muita gente, né? Outra arquiteta aí, ela não é brasileira, ela é portuguesa de nascença, mas ela desenvolveu o trabalho dela como arquiteta aqui no Brasil, né? E o projeto aí mais famoso dela é esse daí que a gente está vendo aí, que é o Museu do MASP. Também é uma arquiteta que teve uma grande exposição aqui no nosso país e talvez como mulher seja aí se não a maior, uma das maiores expoentes da arquitetura no país, né? Muito bem. E tem aí, nessa tela aí, os arquitetos anônimos. O que eu estou chamando de arquiteto anônimo? Todo aquele cara corajoso que resolve fazer uma reforma na casa dele sem orientação, fazer uma ampliação na casa dele sem orientação. Eu coloquei aí três fotos de banheiro porque eu achei muito engraçado as três soluções aí, né? Por questão de economia de espaço, a primeira foto aí que eu estou posicionando o mouse aí, ó, precisou fazer um corte na porta para que a porta fechasse e passasse pelo vaso sanitário. Tá rolando ou tá travado de novo? Acho que tá rolando, né? Então assim, olha que solução bacana foi feita aqui. Que negócio bem inteligente. Outra solução bacana, eu queria saber qual homem teria coragem de ir nesse mictório aqui. Tem uma coisa aqui que é um código de honra masculino, que homem dentro do banheiro, um não encosta no outro, isso não existe. Outra solução para economia de espaço, precisava se criar 3 banheiros, mas tinha espaço para um só. Então vamos dividir o vaso sanitário, por que não? Por que a gente não pode, né, na hora da necessidade ali, trocar uma ideia e fazer uma atividade em comunidade, né? Fazer uma ação dividida aí entre amigos, família, enfim, né? E essa aqui de baixo eu acho que é a mais desafiadora de todas, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andares.
que só Jesus para explicar como que esse trem não caiu. Eu estou sendo bem sincero. Provavelmente houve algum exagero estrutural para que se suportasse isso. Ou deve ter algumas escolas lá que alguém estrategicamente colocou para isso daí não cair. Mas de verdade eu não teria coragem, mesmo com todo o respeito que a gente precisa ter, né? O país está num momento de crise, o país não dá condições de moradia igualitária para todas as pessoas. Mesmo assim eu não teria coragem de morar numa situação dessa. Tem gente que infelizmente tem. É claro que eu peguei um caso bem extremo, mas que também não é assim muito difícil de se ver em São Paulo. Se você der uma andada por aí, você vai ver que isso daí é mais comum do que parece. Tudo isso são soluções que são feitas sem orientação do profissional adequado, né? E aí se chega a soluções como essas, né? Agora, das atribuições do arquiteto. Olha o tamanho dessa lista, e só em se tratando de arquitetura e urbanismo. Eu até tinha me programado para ler tudo, mas como é muita coisa, eu vou pular a leitura. E o vídeo, como ele vai ficar disponível na minha página, depois se você quiser voltar lá e dar uma lida, a imagem vai estar na tela. Então, dentro das atribuições de arquitetura e urbanismo, tem tudo isso daí. Projeto arquitetônico de construção e reforma, projeto de monumento, coordenação e compatibilização de projeto. Que mais? Urbanização, relatório técnico, desempenho de cargo ou função, quando você é gerente de um projeto, ou gerente de uma obra, ou responsável técnico. Ensino, quando você pode dar aulas, né, como professor. Coordenação de curso de graduação. Projeto urbanístico, que é você projetar a cidade, né? Como a formação nossa é arquiteto e urbanista, o arquiteto ele pensa do lote para dentro. O urbanista ele pensa do lote para fora. Com a formação de arquitetura e urbanismo, a gente integra esses dois. Então tem projeto de parcelamento do solo, é quando você vai fazer um loteamento novo, né? Projeto de sistema viário urbano, coordenação e compatibilização de projeto de urbanismo, né, com projetos complementares. O que são os projetos complementares? Projeto de estrutura, de concreto ou de metálica, projeto de hidráulica, projeto de elétrica, projeto de ar-condicionado, sistema de combate a incêndio, luminotécnico, que mais? Outros sistemas que forem necessários à edificação. É muita coisa. Não daria pra gente falar tudo aqui, até porque a hora já está avançada, né? Então tem toda essa lista aí. Depois tem as atribuições de arquitetura de interiores. Embora eu tenha dito que arquiteto não é um decorador, dentro da grade da arquitetura existe uma especialidade que é a arquitetura de interiores. Ou seja, você pensar no edifício pelo lado de dentro dele. E aí sim, existem arquitetos que, dentre toda essa gama que a gente pode atuar, se especializaram em arquitetura de interiores. É totalmente diferente do que um decorador, embora o resultado das pessoas comuns, na visão delas, seja o mesmo. Por quê? O arquiteto ele tem a responsabilidade técnica dele é imensamente maior ao do decorador. Então vamos dar um exemplo. Como arquiteto, o arquiteto tem autonomia e conhecimento técnico para fazer uma remoção de uma parede. De repente o cliente chama a gente lá na casa dele e fala assim: rapaz, eu gostaria de tirar essa parede aqui e eu queria criar aí um ambiente aberto. O arquiteto pode fazer isso? O arquiteto tem condições plenas para avaliar a condição local e dizer se sim ou se não. E aí, a partir disso, ele vai fazer o projeto adequando à situação que o cliente necessita. Já o decorador não. O decorador, a autonomia dele é pegar um ambiente pronto e aí, a partir desse ambiente pronto, fazer a parte de decoração interna. Ele pode trocar um revestimento, ele pode mudar uma solução de marcenaria, de tecidos, né, de cortinas, revestimento de sofá, de cadeiras, enfim, essa parte, o invólucro, né,
O embrulhar para presente, ele pode fazer. Ele pode remover uma parede? Ele não pode, ele não tem autonomia profissional para isso. Arquitetura paisagística é uma outra especialização focada em paisagismo. O arquiteto também estuda esse lado de e até acabou saindo errado, que copiou 2 vezes aí, agora que eu vi, saiu 2 vezes arquitetura de interiores. Mas na paisagística, depois eu corrijo e posto o arquivo para quem quiser. Ele foca nas plantas mesmo, né? No verde, na solução de quanto o verde pode agregar e contribuir com a arquitetura local. Daqui a algumas semanas a gente vai falar, por exemplo, com dos assuntos que a gente vai falar é sobre terraço-jardim e sobre a solução ecologicamente correta que um terraço-jardim proporciona em relação ao conforto térmico em uma residência. Pode ser uma casa, como pode ser um apartamento de cobertura. E também a parte estética. Inclusive a gente fez um projeto de um terraço-jardim aqui em Santo André para uma cliente nossa. E ela ficou bastante satisfeita com relação ao conforto. E a gente vai falar disso numa outra semana, né? Numa outra transmissão. Patrimônio histórico, cultural e artístico. Isso tem a ver com os edifícios que a gente chama de edifício tombado, né? Que são aqueles edifícios que tem aí todo um histórico cultural em cima do método construtivo, em cima do período em que ele foi construído e até talvez as pessoas que foram envolvidas em cima da construção desse edifício. Então tem aí uma especialidade para cuidar só disso, dessa parte de patrimônio. Também é uma área que existem arquitetos especializados nesse assunto. São pessoas que focaram nesse tema e dentre toda essa lista que aparece aí na tela, eles se especializaram e atuam especificamente nessa área. Planejamento urbano e regional, já falei um pouquinho, que está relacionado diretamente com quando você pensa num loteamento, quando você pensa numa cidade, ou quando você pensa numa região, para, por exemplo, fazer um desafogamento de trânsito. O urbanista tem essa prerrogativa de fazer esse estudo da região e do entorno e de propor soluções. Das atribuições do conforto ambiental, está diretamente ligado ao conforto térmico, acústico e luminoso. Inclusive hoje existem aí normas que tratam especificamente desses 3 temas. Infelizmente, pela falta de oferta adequada de terrenos, a gente enfrenta assim, situações bem complicadas no dia a dia. Mas dentre as coisas que a gente precisa estudar quando a gente vai fazer um projeto novo, é a posição do sol, por exemplo. Onde é mais indicado? Se é bater o sol na sala, se é o sol bater no quarto, se é o sol bater na cozinha, se o sol bater nas áreas de serviço. O sol da manhã ele é mais indicado para qual ambiente? O sol da tarde ele é mais indicado para qual ambiente? Existem as técnicas para isso, mas existem também as preferências dos clientes, né? Eu lembro, por exemplo, no primeiro apartamento que eu morei quando eu casei, a posição em que o apartamento estava em relação ao sol, nos períodos de verão, o meu quarto ele pegava, imagina que está lá a quina do quarto, né? De manhã ele pegava sol numa parede, à tarde ele pegava sol na outra. Então quando a gente chegava à tarde do trabalho, a gente tomava banho e ia pegar a roupa no armário, a impressão que se tinha era de que tinha acabado de passar aquela roupa, de tão quente que ela estava, de ficar o dia inteiro exposta ao sol. Então no verão era ruim, porque isso fazia com que o quarto ficava muito quente. No inverno ajudava um pouco, apesar que menos, né, por causa da intensidade do sol, porque o sol também batia o dia inteiro e fazia com que o quarto não ficasse tão gelado. São escolhas. Cada um pode vir a fazer ou pode permitir aí o arquiteto a tomar a decisão técnica mais correta nesse sentido, né? Ufa, como está aí na imagem. A transmissão está normal? Não estou conseguindo ver aqui. Será que travou, cara? Para mim parece que está normal aqui. Tem mais alguém aí que não está conseguindo ver? Comenta aí, por favor. Mas eu coloquei aí
ah, todas as atribuições de um arquiteto que estão estabelecidas direto com o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU. Então, todo arquiteto ele tem que ser registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e tem que ter lá o número dele de registro. Se você um dia for contratar um arquiteto, você pode procurar aí pelo Google cal.sp.org.br, CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E lá vai ter um campo em que você vai poder pesquisar o nome daquele arquiteto. Inclusive eu vou fazer uma crítica aqui, que tem alguns profissionais aí no mercado que vendem serviço de arquitetura, e quando você vai pesquisar o nome do camarada lá no Conselho de Arquitetura, você não acha o nome dele lá. E aí a pergunta que eu faço é, se para você exercer arquitetura, para você exercer uma atividade profissional, primeiro, você tem que fazer o curso superior, que são 5 anos. Segundo, você tem que ser registrado num conselho de classe. Então, assim, dado que para você exercer a profissão, você tem que estar com a sua carteira ok, né? Tem que estar lá, tem que ter pago a anuidade e tem que estar em dia o seu cadastro. Uma vez que o seu cadastro, mesmo que você seja arquiteto, mas o seu cadastro não está em dia, para mim, isso é prática ilegal da profissão. E existem outras situações em que o cara nem arquiteto é, mas você entra lá no site dele e ele vende os serviços de arquitetura. Outra prática ilegal da profissão. Então, o conselho que eu dou é, para você ter certeza, se você não está contratando, não está comprando o famoso gato por lebre, quando for contratar um arquiteto, entra lá no site do CAU, faz a pesquisa no nome do profissional. Eu te desafio a entrar agora aí no site do CAU e pesquisar o meu nome lá. Procura lá, Ricardo de Lacerda Teodoro. E você vai ver que a minha inscrição aqui em São Paulo, porque é aqui que eu atuo, está em dia. As áreas de atuação, né? Então, um resumo aí sobre o que a gente falou. Residencial, comercial, industrial, hotelaria, restauração, que está ligado ao patrimônio histórico, né? Educação, institucional, saúde, design de interiores, professor de curso técnico, superior e posteriores, né? Que seria mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Por que eu preciso do arquiteto? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Dá uma olhada nessa casa aí. Ela está um pouquinho torta, né? Na verdade, essa aí é uma casa que foi construída e hoje o uso dela se eu não me engano, é um bar, um café, alguma coisa assim, num país europeu. Mas ela, propositadamente, ela é toda torta. O que a gente vê aí é que, às vezes, pela falta de orientação profissional, o que acaba saindo por aí é uma arquitetura torta. Torta em que sentido? Depois que a construção está pronta, depois que ela está praticamente finalizada, a pessoa percebe que faltou alguma coisa, que não era bem aquilo que ela queria, ou que a posição daquele ambiente ficou ruim por causa do sol, ou tem sol demais, ou faltou sol, ou enfim, gerou uma condição que ela não se preocupou, porque ela não tem, entre aspas, até obrigação de se preocupar com aquilo, uma vez que ela não é um profissional da área. Só que ela vai pagar um preço caro na prática por não ter pensado naquilo antes. Quando a gente fala assim, que o papel do arquiteto é fundamental no planejamento, é porque justamente a gente consegue colocar em um plano 2D e numa representação até de 3D, hoje com as ferramentas de 3D que a gente tem, a gente consegue simular aí situações, se não 100%, 99% do que acontece na realidade, né, numa construção efetiva. Só que com uma diferença, com um custo de operação imensamente menor. Ou seja, você colocar no papel, planejar e no papel você decidir mudar, é imensamente mais barato do que depois que você tiver com a construção levantada, que ela tiver concluída e você decidir mudar. Por quê? Você tem alguns impactos aí quando você toma uma decisão tipo essa.
Impacto de prazo, porque você vai ter que quebrar tudo e fazer de novo, isso leva tempo e vai empurrar a inauguração daquele empreendimento. Impacto de custo, que na minha opinião é assim, o maior deles, porque você pagou para planejar, você pagou para planejar, você pagou para construir, aí você vai pagar para replanejar, você vai pagar para demolir e você vai pagar para reconstruir. Olha quantas vezes você pagou a mais por não ter pensado direito da primeira vez. E o terceiro impacto que gera em cima disso é o impacto de qualidade. Por quê? Se você tivesse pensado da primeira vez, você teria feito certo da primeira vez. E em algumas situações, fazer ter uma atitude extrema como essa dentro do projeto, ou dentro do seu empreendimento, né, da tua obra, vai fazer com que a obra fique com cara de remendo. E cara de remendo vai dar aquela cara assim de... como que eu posso dizer? De mal elaborado, de mal pensado e de puxadinho, numa grande parcela das vezes, né? Então, assim, por isso que é importante você conversar com o arquiteto sempre na fase mais inicial que você tiver. Mesmo que você não tenha nem o terreno. Para nós isso é ótimo. Por quê? A gente vai te orientar até na busca desse local da maneira mais adequada possível, ajustando o orçamento que você tem à necessidade que você tem. Muitas das vezes chega o cliente aqui já com o terreno comprado e com um orçamento bastante enxuto, mas o terreno dele é um caído assim que é quase 45 graus. É óbvio que construir assim é muito mais caro do que você pegar um terreno plano. E às vezes a escolha dele não foi baseada em fato técnico. Foi baseado porque é perto da casa da sogra, porque fica perto do trabalho dele. Só que aí depois que ele já fez o negócio, ele descobre que aquilo não cabe no orçamento dele. Então por isso a gente recomenda que sempre que você for iniciar algum trabalho, procure o arquiteto antes de tomar alguma decisão. Depois da decisão tomada, a gente ainda pode orientar, mas não quer dizer que vai ser a melhor solução técnica dentro do que você poderia de repente fazer se a gente estivesse participando desde o processo do início, tá? Então o que a gente recomenda? Fuja do mico. Agora eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Sônia Regina Rochelle Amente, mais conhecida como minha tia Sônia. Tudo bem, tia Sônia? Como é que vai aí? Maria Conceição, tudo bem? Obrigado por você estar aí assistindo aí nossa transmissão aí. Queria saber se tem alguém aí com alguma dúvida. Se não tiver, eu vou tocar, ou enquanto vocês vão pensando aí, deixa eu ligar o aparelho aqui e eu vou tocar mais uma música. Olá, e aí tia, tudo bem? Ó, vou ligar aqui. Se alguém tiver uma dúvida aí, eu respondo. Se não, a gente vai tocar, vai brincar um pouco aqui. Universidade Paulista. Opa, entrou o comercial aqui, vamos lá. 5 anos consecutivos, ranking universitário da FIPA.
Aê! Muito bem. Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? El Canaia, Retrofit. Retrofit é uma área do restauro, né? Tem algumas diferenças, mas tá ligado ao restauro. Bom, já que não tem perguntas, então vamos só finalizar aqui. Vou aceitar sugestões de temas para as próximas lives, né? Então, quem tiver aí uma sugestão, comenta no vídeo aí depois. Mesmo os compartilhados, né? A gente vai compartilhar esses temas aí durante as semanas. E se você tiver sugestão, comenta aí que eu vou anotar na minha agenda aqui. E a gente vai colocar isso aí nos próximos programas, né? Eu pretendo fazer até uma divulgação de uma agenda falando sobre isso, né? No dia 3/7, mais conhecido como segunda-feira que vem, eu vou ter um convidado aqui especial que vai falar sobre economia de energia elétrica nas edificações, que é o engenheiro Diego Pinheiro. O Diego é muito amigo nosso, né? É um engenheiro eletricista. A gente trabalhou junto em uma construtora aqui de São Paulo. Eu o convidei, ele topou o desafio. E na semana que vem, né? Dependendo aí o dia que você estiver vendo esse vídeo, então dia 3/7 de 2017, a gente vai falar sobre economia de energia elétrica nas edificações com o engenheiro Diego Pinheiro, tá certo?
Muito obrigado aí para quem esteve comigo até agora. Tive um probleminha aí de travar o programa, né? Mas espero que eu consiga aí resolver a questão da dificuldade que eu tô tendo aqui com o programa. Realmente fazer essa transmissão assim é pesado, né? O software é realmente pesado e dá uma travada boa no programa. Esse vídeo eu vou deixar ele disponível no Facebook, inclusive eu vou compartilhar ele aí durante a semana. Então se você puder, compartilha aí com seus amigos, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. E eu sei sim que muita gente tem dúvidas sobre o que faz o arquiteto. Tem inúmeros vídeos aí no YouTube, você pode pesquisar lá, de outros arquitetos, né, que falam sobre o que faz o arquiteto. Cada um dá uma ênfase sobre o desenvolvimento de trabalho que ele mesmo faz, enfim, ou ele dá uma pincelada como eu fiz aqui. Mas compartilha aí, né? Ajuda a gente a fortalecer esse projeto. Curte aí a nossa página, manda sugestão e a gente vai procurar ler cada uma delas. Tá certo? Eu vou tocar mais uma música aqui só pra gente poder ir embora. E fechar nosso planejamento aí, né? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu consigo só admirar, mas chorando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca merecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. E o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus por você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é uma questão de Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer Fala aí, Adonis. Beleza, cara?
doideira, entrou outra música em cima. Mas é isso aí. Antonias, beleza total. Vou levar a guitarra aí pra fazer um som com você. Vamos, cara. Vamos sim. A gente marca um dia especial aqui pra você fazer o instrumental, né? Ou a gente faz uma jam nós dois também. Vamos combinar assim. Eu fico olhando aqui, mas a câmera tá ali, né? Eu preciso aprender a olhar pra câmera. Vamos lá. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou encerrar aqui hoje. Deixa eu ligar aqui, minha energia tá acabando. Alguém tem alguma pergunta? Comenta aí. Comenta aí com nós. Comenta aí. Eli Canaia, você falou que faz um arquiteto. Para Teodoro Arquitetura, o que é arquitetura? Boa pergunta, Érica. Não tinha pensado nessa, não. Érica, boa arquitetura é a gente conseguir atingir o objetivo do cliente. Aqui a gente não tem a filosofia de que eu vendo a minha imagem ou de que eu vendo a minha característica. Eu vendo a solução. Então, se o cliente ele deseja uma solução A, nós vamos trabalhar em cima da solução A. Se o cliente deseja a B, nós vamos trabalhar em cima da B. A menos que a solução B realmente não seja adequada de nenhuma forma para aquilo que ele deseja. Mas, se a gente entender que é possível atender a necessidade dele dentro do que ele espera e no final da obra a gente escutar do cliente que é aquilo que ele queria, isso é arquitetura pra gente. Tem mais pergunta aí? Hugo Brito, fala meu camarada. Quem chegou agora, infelizmente eu não vou poder voltar tudo que eu já falei, né? Depois o vídeo vai ficar online aí, mas compartilha aí, ajuda a espalhar a informação aí.
É isso aí. Maravilha. Obrigado aí por quem acompanhou a gente. Eu tô acompanhando as mensagens aqui, né? Elica Naia, é isso aí. Pô, legal, Elica. Valeu. Adonia Silva, o legal é fazer isso mesmo, misturar essas artes, música mais arquitetura. Vamos ver, cara, acho que é legal. Pode atrair algum público aí que não tá acostumado a ver isso, né? André Silva de Almeida está assistindo. Meu caro, muito obrigado. Aos demais, muito obrigado. Marlene Teodoro, mais conhecida como minha mãe, muito obrigado. Hugo Brito, Elica Naia, Adonias, Danila Mente, também mais conhecida como minha esposa, muito obrigado. Sônia Regina Rosticelli Mente, muito obrigado. Itamar Galvão, muito obrigado. Quem mais? Por enquanto os que comentaram são esses. Maravilha. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos desligar tudo aqui. Qualquer coisa, deixa os comentários aí que a gente responde posteriormente, tá certo? Um abraço. Deus abençoe.